Olá, telespectadores, já está no ar o TV Com Debate desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Santos e região, o Paulo César Barbosa. Moto que não tem mais onde caber o carro, a moto passa. Então as motos hoje ocupam uma posição estratégica na nossa economia, principalmente quando a gente fala de mobilidade e de agilidade. Existe o lado positivo e o lado negativo. As motos, os motociclistas, motofretistas, eles sofrem muito com a violência no trânsito, com os acidentes e que muitas vezes acabam tirando a vida desses profissionais que rodam no asfalto. Mais detalhes sobre essa categoria tão nobre a gente vai ter ao longo dessa hora de programa. E hoje também eu tenho o prazer de trazer aqui ao nosso programa para falar também dessa questão envolvendo os motociclistas, a segurança do trabalho, a segurança no exercício da profissão, a auditora fiscal do Ministério do Trabalho, Carmen Sinira Pinto Lorena Mello. Boa noite, Carmen. Falei seu nome corretamente? Falou, sim. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Viu? Paulão, prazer de novo ter você aqui. Ontem fui a São Paulo, passei o dia em São Paulo, uma série de compromissos particulares, e a gente está acostumado com os motociclistas e motoqueiros aqui de Santos, mas em São Paulo é uma loucura, é multiplicado por 10 mil, é muito motociclista, é muito motofretista, trabalhando nas mais variadas atividades. É a profissão que mais emprega no Brasil? Ou melhor dizendo, é a profissão que hoje, nessa crise econômica, está salvando muito brasileiro, muito pai de família? Bom, boa noite a todos, boa noite a Carmen, a você, a quem nos assiste. É uma profissão que, no momento que está passando o país, nós não temos retrocesso, não temos demissão, muito pelo contrário. E como você comentou, São Paulo, só para passar uns números aqui, o município de São Paulo chega aproximado na faixa de 300 mil trabalhadores por moto profissionais. Porque, como você bem disse, São Paulo só a moto consegue fazer alguma coisa. Nem o transporte de massa está conseguindo fluir. E não é diferente da nossa região. Não com um número tão grande, mas hoje está inserido em toda a sociedade. Para tudo é a moto. E é bom a gente estar aqui junto à Carmen, no Ministério do Trabalho, uma grande parceria que nós temos, os motofretistas, junto, organizando a categoria, com toda a dificuldade, porque a informalidade era muito grande, está diminuindo. Uma parceria dos auditores, com a Carmen, e não citando o nome de todos, mas todos presentes aí que estão na luta com a gente aí, e nos orientando também, a gente também é uma escola aprender, mas estamos aí. Obrigado pelo... Ao longo desse nosso programa a gente vai detalhar o trabalho do sindicato. Carmen, eu queria que você falasse da importância dessa parceria. Primeiro, se você quiser passar para o nosso telespectador um panorama do Ministério Público, do Ministério do Trabalho aqui na região, qual é a atuação dos auditores, o que eles fazem, a importância do trabalho deles, e se você tivesse mais material humano, se os trabalhadores teriam mais proteção. Eu acho que uma das nossas maiores dificuldades ultimamente tem sido o número muito pequeno de auditores fiscais para o tamanho das demandas. Antes, Carmen, explica qual o trabalho do auditor fiscal. Tá. O trabalho do auditor fiscal, realmente muitos não sabem mesmo. O auditor fiscal do trabalho é aquele que combate a informalidade. Então, ele vai o quê? Fazer com que o trabalho seja registrado em carteira e o trabalhador tenha todos aqueles direitos decorrentes do registro na CTPS. Ele vai fiscalizar o FGTS, as condições de segurança e saúde, de higiene e conforto nos locais de trabalho, a questão da jornada, se o salário é pago em dia, né? E todo o cumprimento das normas contidas nos acordos e nas convenções coletivas. Então, é um fiscal da lei trabalhista para... Nós combatemos, para combater a informalidade. Trabalho infantil, trabalho escravo. Tem toda uma inserção de aprendizes e de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A tua jurisdição aqui na 25 região? municípios. 25 municípios. Da Barra do Turvo, fronteira com o Paraná, até São Sebastião e Ilhabela. E quantos auditores fiscais? Então, nós temos 19 no quadro, mas desses 19 eu tiro 3, que são o gerente
Eu que sou a chefe e mais um colega que só faz análise dos autos de infração que são lavrados pelos auditores. Aí então, sobram esses 16. estão internos, sobram 16. Desses 16, sempre existe alguém que está em férias, uma Então, eventual desses licença 16, médica. Guto, até dezembro, eu vou ter 2 baixas, que são 2 colegas que vão se aposentar. Já estão... Não, desculpa, retifico. 3 colegas. Um já entrou com pedido e 2... Um sai na expulsória, né, na compulsória, e um outro vai espontaneamente. Então, eu vou ter até o final do ano 13 na 13. Para 25 municípios. Para 25. É muito município para esse material humano que você tem. Nós temos, assim, um auditor fiscal para cada 3 mil empresas, estudo feito, e um auditor fiscal para cada 28 mil trabalhadores. É muita essa proporção. Existe algum parâmetro que determina uma proporção? Existe. Tem um estudo aqui, que até depois, se você quiser, eu deixo com você, feito pelo IPEA, da necessidade de auditores fiscais. Esse estudo foi baseado na PNAD, na RAIS e informações do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, que é um sistema nosso. E eles fizeram assim 2 estudos que eu achei assim muito importantes. Um é com relação às necessidades da fiscalização no combate ao trabalho infantil e o outro é com relação ao número de acidentes do trabalho. Para fazer face ao combate ao trabalho infantil, nós precisaríamos hoje, segundo esse estudo, 5.798 auditores. No Brasil inteiro. No Brasil todo. E nós temos, atualmente, 2.570, mais ou menos. Mais ou menos a metade do necessário. Contando que o país tem por volta de 5 mil municípios, você tem meio auditor para cada município. É pouco. É muito pouco. E você acha que aqui na região, você falou que você tem 13. O ideal seriam quantos auditores? Então, nós já tivemos por volta de quase 50 auditores. É um número razoável? É um número razoável. É um número razoável. Porque aí não se sobrecarrega tanto. Contando que você tem uma demanda grande no Porto, você tem o polo petroquímico e tem todas essas outras cidades. Nós fazemos a fiscalização rural, que é o chá e a banana. Eu ia tocar nesse assunto, tanto do Porto quanto do polo petroquímico, mas na frente. Eu queria que vamos relativizar essa conversa em relação aos motociclistas, motofretistas. Qual a principal dificuldade que o Ministério do Trabalho tem? Então, a principal dificuldade primeiro, porque a maioria trabalha na informalidade. Então, assim, acho que, eu não sei, mas acho que o maior problema mesmo é a informalidade. Porque eles trabalhando na informalidade, qualquer acidente, qualquer problema que eles tiverem, alguma doença, eles não vão estar sob o abrigo do seguro social. É importante essa informação, né, Paulo? É isso. Você que é o sindicato fala muito, uma representante do Ministério do Trabalho aqui dizendo a importância. E aqui já falando, uma parceria muito boa nesse esclarecimento. Sempre a gente está tendo aí situações com os auditores, a Carmen e outros. E é muito proveitoso essa situação. Eles entenderam, porque até o modo de operantes, que é diferenciado. De qualquer fiscalização do motofretista, ela é diferenciada. Ela é feita à noite. À noite. Eu queria que você explicasse um pouco essas peculiaridades, se é mais de uma, são mais de uma, em relação aos motociclistas. A dificuldade maior, primeiro, é o número de auditores pequenos. Depois, o horário. Você só pode ir depois das 18. E tem uma outra dificuldade também, que é encontrá-los, porque como eles são sempre rodando. Eles fazem o delivery, você não os encontra. Então, muitas vezes, nós até pedimos para o sindicato avisar os trabalhadores que o Ministério vai para eles... Olha, espera um pouco. Eles saberem, o auditor chegar, fazer a constatação, porque senão a gente não consegue. Se no universo de 15, 20, às vezes você pega meia dúzia só. E quanto mais trabalhadores forem comunicados e se integrarem nessa parceria, melhor para eles mesmos, né? A dificuldade é muito grande, porque a dificuldade às vezes é dos dois lados. É dos dois lados. Porque o seu trabalhador, ele ganha por entrega. Não, ele tem um salário fixo. Tem um salário fixo. A formalidade, eles dão por entrega e a caixinha, é a ideia dizer assim, que essa coisa dele ir e voltar, é uma coisa rápida, não é? Ele tem que fazer isso. Então, nesta convenção deste ano, nós conseguimos, fora o salário, a periculosidade, o uso do equipamento, tem hoje uma por entrega. Tá. Tem por entrega, mas se não é dessa forma, certo.
a maioria na informalidade ganha por entrega. Esquece tudo isso que eu falei, periculosidade, da garantia do trabalho. Só ganha a entrega. Só ganha entrega. Então, é essas loucuras que a gente vê aí. Mas tudo isso, a gente voltando aqui, é o empregador. Eu sempre falo, a porta de entrada é o empregador. Porque existe nesse país 2 mesas, uma com e outra sem registro. Então, o empregador, como se fosse uma atividade de quebra-galho, leva lá, leva não sei o quê. Isso precisa mudar, mas estamos mudando, junto aí aos editores, mesmo com essas, sabe, que a gente vê aí o governo falando atrás de arrecadação, tudo, mas eles não querem fiscalizar. Não tem interesse, não por eles, do ter o ser humano, os auditores fiscais. Tem também uma coisa assim também de, eu estou ganhando, o trabalhador também tem um pouco disso, eu estou ganhando, então eu continuo ganhando. Não, temos isso. Né? E deixa, sabe? E depois a gente... Mas aí quando vem um acidente, por exemplo, aí ele lembra... Olha, a gente fala em acidente, ele precisava uma estar simples coberto. conjuntivite, se ele não trabalha, ele não ganha. Uma simples dengue, ele fica 10 dias. É aí que eu falo, nós temos 15 salários no ano, com o PIS, férias, terceiro. Tem a garantia legal. A convenção não é para 30 dias, no caso da nossa categoria. Tem convenções específicas para quinta, sexta, sábado, domingo, que é o modus operandi da categoria. Então, hoje, tem toda essa ferramenta para a gente melhorar. E queria aqui já tocando, nós vamos negócio da... Primeiro, se você me permite... Pode falar. Primeiro, eu estou ansioso, porque é uma coisa boa para a categoria. Ou quer esperar o segundo bloco? Quer falar agora? Não, vamos aguardar. Então, chamar o suspense. Vamos esperar o segundo bloco. Tá, porque ele quer falar em primeira mão, é isso? Eu queria continuar nessa linha da importância da cobertura social e previdenciária que o trabalhador tem quando ele tem a carteira assinada. Carmen. Então, em primeiro lugar, quem garante é o auditor fiscal do trabalho. Quem garante a carteira assinada é o auditor fiscal do trabalho. E assim, a partir do momento em que ele tem a carteira assinada, ele vai ter como decorrência todos os direitos trabalhistas. E ainda ele tem também a cobertura do seguro social, né? E tem também uma série de, por exemplo, a convenção coletiva, ele estando registrado, ele vai pertencer a uma categoria, a um sindicato. Ele vai ter uma representatividade. Ele vai ter uma representatividade sindical, que é muito importante, e ele vai ter o Ministério do Trabalho, ele vai ter o sindicato, quer dizer, ele tem várias portas que ele pode bater para fazer no momento que ele precisar de um auxílio dos seus direitos. Só, eu não sei se é interessante falar em números, mas são 700 mil vítimas de acidente do trabalho por ano, que não se tem como abarcar. 2.700 mortes, 7 mortes por dia. Como se fosse número de guerra. Isso daqui é da Previdência, Fundo da Previdência, mas são só os acidentes de trabalho registrados. Fora os que acontecem. Aqueles em que há a comunicação do acidente, que é emitida a CAT. E fora os que acontecem sem registro. Essa emissão da CAT, ela é obrigatória? Ela é obrigatória. Acontece o acidente, o empregador é obrigado a registrar aquela ocorrência. Ele é obrigado, mas olha, Guto, eu vou te falar. É difícil, né? É difícil, porque as empresas estão muito preocupadas com certificações, com ISOs, e aí elas têm... eles têm que cumprir uma série de... elas não têm. Daí você chega na empresa, por exemplo, no polo é comum, você chega lá tantos dias sem acidente. Peraí. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, eles forçam de todas as formas, o empregador, infelizmente, fantasia esses números para que ele consiga, quando vier auditoria, né, para ele conseguir continuar com aquela certificação ou alguma outra que para ele é importante. E o acidente de trabalho realmente é uma falha, uma ocorrência grave, né? Para se obter esses certificados, eles ficam muito firmes e rígidos nessa fiscalização. O porto dá muito trabalho, não? O porto dá trabalho. Por quê? Pela quantidade do tamanho, né? Do tamanho. Pela quantidade de trabalhadores? Pela quantidade de trabalhadores. Ou pela variedade de atividades, de cargas. Os acidentes são também mais suscetíveis? Tanto a bordo das embarcações, quanto na zona primária, quanto nos terminais. O que qual que é a ocorrência que mais tem com frequência? Eu tenho, assim, acho que dois pontos importantes. Eu acho que um é a questão jornada, né? Eles não obedecem, muitas vezes, o intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Eles extrapolam muito, né, a jornada normal de trabalho.
eles não têm. Você vê muitos assim, você pega, por exemplo, um registro de pontos, você vê lá o trabalhador, por exemplo, movimentando uma empilhadeira, 3 semanas sem descanso. Direto, sem o descanso semanal de 24 horas. Então, isso é uma das causas Isso vai acarretar lá na frente uma possibilidade. A outra é aquela falta de utilização correta do EPI, da sinalização do local. Então a gente continua com problemas que são recorrentes há décadas. Porque falta de uso de EPI e de condições de segurança, tanto a bordo quanto no costado, são... As comunicações não chegam para nós. Então, muitas vezes, nós nos valemos da imprensa, da mídia, graças a Deus que existe, né? Aí nós pegamos aquela matéria, abrimos o processo para fazer designar um auditor para fazer a fiscalização. Aí esse auditor, ele vai até o operador portuário, responsável vai até o local pelaquela operação e começa o processo. E quanto mais rápido isso for, melhor, porque você consegue ainda realmente detectar, constatar as possíveis falhas que levaram aquele trabalhador a falecer ou a ter um acidente grave. Existem muitos navios sem as mínimas condições de trabalho, né? Existem. Que o trabalhador ele é praticamente obrigado a estar ali naquele ambiente, muitas vezes para ganhar um dinheiro e sustentar ele e a família, e não tem como ele trabalhar num ambiente tão ruim, num equipamento tão obsoleto. Eu trabalhei, Guto, durante 15 anos no porto, porque quando eu fiz o concurso para a Delegacia do Trabalho Marítimo, na época. E nós trabalhávamos na Capitania dos Portos. A delegacia era dentro da Capitania dos Portos, o delegado do Trabalho Marítimo era o capitão dos portos. Então, eu tenho uma experiência nessa área do porto. E a experiência que a gente tem lá é de que o trabalhador, todas as vezes que nos chamava para nós os atendermos, era sempre questão remuneratória, sempre questão de salário. Deixou de pagar, não pagou com acréscimo, não pagou a produção, e não por questões de segurança e saúde. Nós é que intervínhamos, mas o próprio trabalhador, eu não sei se é uma questão cultural, de histórica, mas muitas vezes o próprio trabalhador ele não nos ajuda nesse sentido. Então nós é que muitas vezes temos que... Dá uma forçadinha para... Porque você vai numa operação portuária, você para uma operação portuária, todo mundo sai perdendo, né? Porque quando é grave, iminente risco, não tem como não se parar, se interditar, se embargar, e aí... Existe uma série de situações econômicas nesse processo. Você tem número de mortes no porto? Não tenho. Dados não tenho. Até porque eu só consigo extrair esses dados realmente da Previdência, porque nós não conseguimos... O OGMO, por exemplo, não passa essas informações? Eu não sei se eles têm tudo registrado. Pode ser até que tenham todos os registros, mas, por exemplo, não passam para nós. Vocês sempre têm que pedir a informação. Nós temos que ir atrás. Nunca é ao contrário. Nós temos que ir atrás. O fluxo é sempre o Ministério do Trabalho requisitando. Aí nós temos os sindicatos que denunciam, o próprio trabalhador, às vezes a viúva, alguém vai atrás, e aí nós recebemos muitas comunicações também da delegacia de polícia por conta dos óbitos, né? Toda vez que há óbito... Tem que ser registrado. Toda vez que há óbito, aí os delegados de polícia também mandam para... Mas assim, por exemplo, Guto, o acidente ocorreu em 2012 e às vezes chega o ofício do delegado agora em 2015. O que eu vou apurar passados 3 anos? Não, é difícil, né, apurar. Você, inclusive, ter alguma prova, ter alguma, né? Às vezes testemunha, né? Alguma coisa consistente. Você conversar com o supervisor, conversar com o pessoal da CIPA, ver as atas de reuniões da época e conversar. Você não tem muitos dados. Você não consegue. É uma caixa preta. Ela falou um monte ela falou deu várias informações aqui, mostrando essa importância da parceria com o sindicato. Ela falou, o sindicato denuncia. Sim. É só o sindicato mesmo nessa hora, né, Paulão? Olha, é o sindicato que as informações pega. Nós sabemos o modo de Vocês são os olhos da E categoria. ouvindo isto, dessa situação do porto,
você traz isso para a moto. É igual, É a só mesma o coisa, local, só a forma, o modo, mas é a mesma coisa. Quer dizer, a gente não é um empregador do restaurante, lá do seguro, da empresa de motofrete, do varejista, do navio também. Esconde as coisas, quer dizer, são culturas. É cultural, a Carmen colocou uma situação que é mesmo. realmente, a gente só pode ir por isso, é cultural mesmo. Quer dizer, Em relação a condições de trabalho que você passou, antes uma outra dúvida. O trabalhador que não não tem um vínculo empregatício, Sim. ele tem direito, por exemplo, ao seguro acidente? ele Estando, vamos fazer uma simulação de uma situação. Ele está num trabalho informal, ele vai para uma entrega, sofre um acidente, ele tem direito ao seguro acidente? não, ele tem direito como cidadão ser atendido, mas não tem nada, não tem garantia Ele nenhuma. sendo sindicalizado, ele tem alguma outra... O sindicalizado ele só benefício? vai ser pelo via CLT, no caso do nosso sindicato. Somos representantes seletista. Tem um autônomo, nós podemos representar sem direito a voto. Mas o autônomo de fato, aquele autônomo que é o MEI, ele faz... Que ele comprove isso. Que ele por meio de comprove. documento, Esse tem autônomo. legalmente. Como autônomo, não tem problema. A gente até, tem serviços que não é restaurante, não dá para ser autônomo, mas serviços do motofretista que vai para São Paulo, documento, é o MEI. E a gente faz isso, você tem que estar direito. Ah, não. E as adversidades, o que nós somos? O tempo, fumaça. Nós temos hoje uma diversidade muito grande, que é o celular, que todo mundo está e dá uma balançadinha, já joga o cara... As condições das ruas e das avenidas, ruas, né? não, tudo é adverso, é desfavorável. A gente tem cada buraco E nós aí. aqui, eu passando algum número rápido, para vocês terem ideia, como eu falei, tem pessoas que rodam 300 km por dia. Tem um motofretista, roda 12 mil quilômetros no mês. Não vai daqui no Ceará 3 vezes, não. Ele vai daqui em São Paulo 300 a 400 quilômetros por dia. Numa moto, 150. Então, e olha, e não é os que sofrem mais acidente, que nós temos dados oficiais. Os acidentes acontecem A maioria, na maioria das vezes, não, dentro das cidades. dentro das cidades, nessas coisas de celular, de buraco, se você andou em São Paulo, você viu, dá até medo de você ver aquelas... corredor. O corredor e a velocidade. Talvez entre eles saia acidente, que um alivia já, porque é muita coisa. Mas é um fluxo que não para. Não para, você não tem trânsito jeito. parado e as Você com motos... carro, você fica imóvel. Eu não vou nem Exatamente. dar uma olhadinha, porque até o espelho você E quer. em São Paulo, a gente dirigindo, quando a gente já chega, a gente não pode dirigir... E querer mudar de faixa. Não, né? e não pode ter uma distância muito grande, como a gente tem aqui de segurança, do meio fio. Porque eles usam o corredor e a gente tem que ir para a esquerda. Tem E que se ir pra você está um esquerda. pouco para a direita, eles passam buzinando e bronqueando. Vai para lá, vai para lá. Mas é essa a situação real, mas você vendo aí do porto, o tamanho do porto, o que envolve o porto, é difícil. Mas é uma luta, a gente está aí lutando, buscando essa parceria com eles, para a gente, não é só penalizar os empregadores, trazer o pessoal. Acho que todo mundo faz parte do mesmo processo, né, Carmen? Tá todo mundo... É todo mundo integrante da mesma roda. Da mesma roda. Se algum desses segmentos não tiver bem encaixado, todo mundo perde. Todo mundo perde. Diga, Carmen. Não, eu só queria falar que além dessa falta de auditores também, nós vivemos numa precariedade muito grande. Os sindicatos, Falta de às equipamento, vezes, falta de condições de trabalho. Os sindicatos, às vezes, nós pedimos para eles papel, aí eles nos cedem papel, porque nós não temos papel. Então, nos falta, assim... Material básico para trabalhar. Básico, assim, computador, impressora, toner. Nós temos lá vários banheiros sem condições de uso. O meu mesmo, da minha sala, está interditado, não tem condições de uso. Então, assim, nós trabalhamos, assim, rede, nós não temos... A rede nossa de internet, quem paga somos nós, os auditores, para podermos sempre ter... Porque aí essa não vai falhar, a outra às vezes tem, às vezes não tem. Vocês ficam sediados aonde? Na Praça José Bonifácio, 53. No prédio do Ministério do Trabalho. É o prédio todo, são 9 andares todos. Que é ao lado da sede da OAB. Da OAB, ao lado da OAB. Então, no momento nós estamos com as nossas ações paralisadas por conta de uma falta de abertura de negociação com o governo federal. Vocês estão em greve. Estamos em... Na verdade, nós não estamos chamando de greve, nós estamos chamando de uma paralisação. Paralisação, porque a greve teria que ser toda nos modos da lei de greve. E há quanto tempo vocês estão paralisados? Nós estamos paralisados, nós começamos essa semana. Os auditores, o pessoal administrativo já está desde o final de julho. Desde o final de...
Então, não há homologação, praticamente vai fazer um mês o protocolo agora. praticamente não funciona, o setor de multas e recursos, que é o que faz o processamento dos autos de infração, também está parado. E os trabalhadores não estão podendo dar Os trabalhadores não andamento estão... Não. aos processos, está tudo Não, parado. Tudo parado. Mas o que vocês estão reivindicando? Eu gostaria... Nós estamos reivindicando reestruturação da carreira, revisão da tabela remuneratória e, principalmente, essa questão de revisão das diárias, que elas são muito baixas. O auditor tem que se deslocar da sede, por exemplo, para registro, ele tem uma diária que não cobre as despesas que ele tem. Você pode falar o valor da diária? R$150. Para combustível, alimentação e uma eventual estadia pernoite, Isso, alguma coisa assim, isso. R$150. Isso. Mas se vira nos 30, né? Você tem que ficar numa espelunquinha e comer ou se você quiser completar com o seu dinheiro. Sim, o que acontece muitas vezes. É obrigado a... A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você continua com a palavra para você passar toda a sua pauta de reivindicação, a pauta de reivindicação dos auditores do Ministério do Trabalho. O TV Com Debate volta em instantes. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil, turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite, você não pode perder. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos onde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui.
TV Com Debate desta quinta-feira já está de volta ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje nós recebemos a auditora fiscal do trabalho, dona Carmen Cinira Pinto Lorena Mello, e o presidente do Sindimoto, o Paulo César Barbosa. Barbosa com Z. Com S, o César é com Z. O César é Você com sempre me pega no seu nome. É diferente. Carmen, antes do break, você estava passando para o nosso telespectador, para a gente, a pauta de reivindicações da categoria. Você falou da diária que o auditor recebe. Outros pontos que vocês estão... Indenização de transporte. Mais de 10, 12 anos que não é reajustado esse valor. É R$17 por dia. Para o trabalhador, para o auditor? Para o auditor. E até o local da fiscalização, seria isso? O local, por exemplo, se a gente tem que fazer uma fiscalização em Peruíbe, você acha que a gente consegue 17 voltar com R$17? Se você for, por exemplo, com o seu carro, R$17 de combustível. Isso. Não há viaturas do Ministério do Trabalho para os auditores? Não, agora nós vamos receber 2 viaturas de um TAC que o Ministério Público reverteu em nosso benefício, então nós estamos recebendo. Mas a que nós tínhamos estavam sem condições de uso. E é assim, sem condições de uso, porque elas dão insegurança para o auditor fiscal. Então seria uma incoerência o auditor que defende a segurança no trabalho se sujeitar a andar num veículo que não tenha segurança. Paulão, tem uma notícia para... Sim, dizendo aqui que dia 11/9 vamos para a nova sede do Sindimoto. Vamos chamar os companheiros. Desfeito o mistério, Sindimoto vai ter nova sede. Nova sede, o primeiro centro técnico moto, centro moto técnico da Baixada. Nós vamos atender o associado com a sua ferramenta de trabalho, que é a moto. Ou seja, uma grande novidade que o Paulão está anunciando aqui. Junto com a nova sede do sindicato, vai haver um espaço para o motociclista, o motofretista, moto profissional, cuidar do seu equipamento de trabalho, do seu ganha-pão. Detalhe um pouco mais isso para o sindicato tem isso para a categoria, não é comércio, é para o motofretista dentro. Trazer tudo que for de bom para a categoria. Então nós sentamos, tiramos, fomos ver... E nós vamos trazer troca de óleo, o que mais usa, porque pouca gente sabe. Eles rodam 8 a 10 mil quilômetros no mês. Tem 4 mil quilômetros, rodam aqui. Então a troca de óleos é muito mais superior do que constante, né? Constante, pneu, a segurança. E nessa parceria está vindo empresas sérias, grandes, a custo, a preço de custo. Nós vamos passar. Pode falar as empresas. A empresa que é a Michelin, a Vaz e a Móbil. E a Ituran com uma situação inovadora na questão de rastreamento de moto e informações de troca de óleo, de pneu, umas coisas assim. E nós idealizamos isso, junto à diretoria, o Sandro, eu, e colocamos em prática. E agora, de onde nós vamos tocar. Estão colhendo os frutos que foram plantados lá atrás. E isso é só um começo. Fora essa questão que nós estamos conversando aqui da informalidade, é a formalidade que vai dar tudo isso e nós buscarmos a isenção na compra da moto. A isenção de IPVA, do DPVAT ser diferente para o moto profissional. Isso tudo nós precisamos estar organizado. Só organizado que nós vamos conseguir. E da importância da plaquinha vermelha. Da placa vermelha, que é diferenciado. A placa vermelha, ela tem um lado social, ela é uma placa de trabalho. De trabalho tem tudo diferente. Pouca gente sabe. Placa vermelha entra em outra legislação. Então, isso mais tudo, vantajosa para quem cara usa... Que não para aquele motociclista que usa para trabalhar é uma coisa, ele roda 3 mil a cada 7, 8 meses. O nosso roda tem gente com 12 mil quilômetros, gente. Sabe o que é isso em cima de uma moto? São 7, 8 trocas 9 de óleo por mês. E o sindicato vai oferecer isso? Vou oferecer para os associados. Nos procure, é coisa salutar, s/são funcionários do sindicato lá dentro, trabalhando, não é nada terceirizado. Que vão ser capacitados por essas empresas. Já está sendo treinado, já estamos sendo treinados. E dia 11/9 é a inauguração, para 14/9 está aberto aos associados. Fica na Rua Silva Jardim? 302. 302. Ali é Vila Matias ou é Encruzilhada? É Vila Matias. Vila Matias ainda. Então é fácil, fica entre a Avenida Rodrigues Alves... e a João Guerra. E a João Guerra, que é a rua do Hospital dos Estivadores. Dos Estivadores. João Guerra entrou na Silva Jardim, já é a primeira casa direita ali. Vai haver algum tipo de solenidade? Vai haver no dia 11 às 17 horas, vai vir vários presidentes de estados de Sindimotos, porque como eu falei, a primeira da situação, e nós pegamos toda a parte tributária, social, está tudo dentro, então a gente vai passar isso para expandir para o Brasil. Então, além de vocês
implantarem esse, digamos assim, pioneiro. Serviço, é o primeiro do Brasil? É o primeiro do Brasil. Vocês ainda vão fazer a divulgação e vão passar as informações para outros sindicatos? Tipo uma franquia seria assim, nós vamos passar todo o know-how, tudo essa pronto. Capacitação. Porque nós fechamos tudo. O estatuto parte diz, legal, parte jurídica, fiscal, está tudo amarradinho. Desde que seja dessa forma. Não configura, é tudo ali, é pro trabalhador, pro associado. Nós temos duas coisas, por isso, quem vai ser o sócio? O ser humano já é a moto dele. É a moto ele. Tudo que é ímpar é moto, tudo que é par é ser humano. Só que não adianta vir com outra moto. Ele vai ter que fazer um relatório. Por que ele veio com outra moto? É isso que nós temos que ter. Nós vamos estar tudo numa ficha dele, tudo. E vai ter um ganho muito grande social. Vai sobrar, ele vai estar com peças melhores, uma manutenção melhorada e vai melhorar a questão da segurança dele. E é um ponto importante que é o início de uma mudança de postura, né, Sim, Paulão? é isso uma profissionalização melhor, mais engendrada na categoria. Porque hoje é a informalidade, o cara começa né, se ligando ao sindicato, vai ter essa capacitação, vai ter essa possibilidade de... Porque hoje o profissional ele vai ter que consertar a moto fora por conta dele, né? Por conta dele. Hoje é espalhado. E sendo só sindicato, o seu custo vai cair quase 60% daí fora. Com material bom, não que não seja aí fora. Mas isso para os associados. E atrás disso, campanhas educativas. Porque fala, eu sei tudo, a gente não sabe nada. Vai ter muita coisa boa para o pessoal. Vamos se profissionalizar, que quem vai ganhar é o próprio trabalhador e toda a sociedade. Porque é um serviço de primeira, é um serviço que tem muita diversidade de tempo de luta e é essencial na vida da gente. Então a gente tem que profissionalizar. Como é feito hoje? O cara está precisando de um dinheiro, preciso trabalhar, ele vai de motoboy. Não estou dizendo, tem que ser o profissional, não dizendo, vai chegar, vai ter que fazer o curso, nós já estamos vendo, está um pouco complicadinho o curso aí, porque nós temos que qualificar na região. Tem um CESENAT, até hoje teve uma matéria aí na televisão, mas para lá, só para você ter uma ideia, de Peruíbe ao CESENAT vem fazer o curso, são quase 100 e poucos quilômetros por dia. De Praia Grande é 20 quilômetros, mas enfim, nós temos que se dar nas cidades. Então, o primeiro passo é esse, dessa situação, de ajudar o trabalhador, orientar, e estaremos aí. Esse é o papel do sindicato. É o papel do sindicato. E esse sindicato específico vai, porque a moto é a parte integrante dele. É diferente essa atividade. Quem trabalha com moto é completamente diferente de outras profissões, porque a moto e o ser humano formam uma equipe ali. Um não vive sem o outro. Não vive sem o outro. É como eu falei há pouco. Você está no dedo, vamos dizer, o trabalhador de moto não é que ele não dá testado. Ele está ruim, está doente, mas ele vai no médico trabalhando, ele vai, porque a hora que ele passa ali, ele vai pagar uma conta, ele passa na casa não sei de quem, vai resolver algumas coisinhas peculiares deles dentro do processo do trabalho. Você está entendendo? Então, é tudo diferente a moto. Quando você vê do lado de cá, aí você fala, meu Deus do céu. Só quem vive essa realidade sabe. Só quem vive. Importante essa iniciativa, Carmen? Eu vou um pouco mais além, não sei. Mas assim, o sindicato cumprindo o seu papel, né, de realmente estar voltado para a categoria vai ganhar, vai fortalecer o sindicato, e aí você vai ter uma coletividade de trabalhadores dessa categoria protegidos, amparados, assistidos pela entidade sindical. E organizados, né? Organizados. E é muito importante, eu costumo dizer que o sindicato é fundamental na vida do trabalhador, né? Tanto que nós somos organizados em sindicato, né? Nós temos os auditores também, né? Você então, integra assim, o sindicato dos auditores? Eu fui da diretoria nacional de 2009 a 2011, 2011 a 2013, fui delegada sindical aqui. No momento como eu estou chefe, né? Eu sou auditora há 30 anos, estou chefe há 1 ano. Quer dizer, eu sou mais auditora do que chefe. E pelos estatutos, os chefes não podem integrar as diretorias. Mas a Então, luta continua, porque... O resto das pautas? Então, das reivindicações da categoria? É a questão do auxílio alimentação também, que para nós é muito importante. Porque quanto é o auxílio alimentação do auditor hoje? Alimentação, acho que está 340 mês. Ou seja, dá um pouco mais de R$10 por dia? A gente o fala que se come com R$10 hoje? E nós temos várias ações, equiparação com outras categorias
desses valores de indenizações e tal, mas nada ainda concreto, só brigas judiciais. Com relação a concurso, o que nós pleiteamos? Nós pleiteamos o preenchimento de vagas, Guto, que já existem. Não é criação de novas vagas. Só existem e não estão preenchidas. São 3.600 e acho que 40 vagas que já foram, que estão criadas. E aí você tem 2.500 e poucos auditores, você vê que tem quase 1.100 cargos vagos. E o governo não se disponibiliza a abrir para concurso. Quer dizer, os cargos existem, existe a demanda e o governo não abre concurso. Não abre. Vocês estão reivindicando dentro desse movimento índice de reajuste salarial? Então, na verdade, nós não estamos reivindicando índice, estamos reivindicando reposição das perdas inflacionárias, que dá mais ou menos em torno de uns 35%. O governo veio com uma proposta de 21% em 4 anos. Isso pagava esse reajuste em 4 anos, 21% em 4 anos. 4 anos, como a gente já tem essa defasagem de 35%, mais 4 anos... Porque temos inflação agora, a inflação está em alta. Quanto que a gente vai perdeu perder, metade. Né? E mais. Assim, o que nós pleiteamos é a valorização, o respeito a um profissional que realmente leva a dignidade, né? Porque o trabalho formal, ele leva a dignidade, né, ao ser humano. Né? A inclusão através da pessoa com deficiência, do jovem adolescente aprendiz. Você está incluindo essas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho. E o que nós percebemos é que, assim, quando nós sentamos para conversar, para negociar, o governo não e é um governo dito ligado aos movimentos sindicais e quando chega lá na hora de sentar na cadeira, muda, né? E é um governo assim que, como tem experiência de greve, de negociação e de... Ele sabe muito bem como... Até onde eles podem chegar. Como lidar com isso, né? Negativo isso, né, Paulão? Que principalmente os sindicatos e os sindicalistas achavam que iam ter um canal mais... Eu sou meio crítico nesse sentido com o sindicalista, que quando assumi em 2003, jamais fui desse pessoal petista, não sou só partidário, mas enfim, como a doutora falou, são profissionais, só que mudaram o modus operandi, que é o lado social, é a defesa. Na negociação, você nunca nem sempre ganha e perde, mas tem a negociação, tem que ter um avanço. E o que a gente viu daqui para tudo... Retrocesso. Retrocesso total. Os movimentos sociais, como você falou, hoje estão em alta, porque são bancados. Então, essa situação que a gente vê hoje é todo ao contrário. Tem pessoas sérias, muito mais do que essas que... O que aparece é só a porcaria. Você vê essa luta dos auditores, a luta, o dia a dia, quem sabe, muita gente não sabe. Os números que a Carmen passou... tem que ir lá em Barra do Turvo. R$17, um almoço, quer dizer, não dá condições com a sua internet, quer dizer, eles não querem que façam nada. A gente sente isso, Paulo. É isso, é prático. É tudo... Estão criando dificuldade para vender facilidade. E eu gostaria de aproveitar aqui o teu espaço, Guto, para trazer a sociedade para o nosso lado. Porque, às vezes, as pessoas ficam, poxa, fecham as portas, o trabalhador, a única porta que tem é a porta do Ministério do Trabalho e eles fecham. Na verdade, essa luta toda é por melhores condições de trabalho para uma melhor qualidade na prestação do serviço público. Para poder ajudar o trabalhador. Exatamente. Para estar em todos os lugares zelando pelo cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Muitas vezes o auditor do trabalho ele tem que enfrentar segurança, cara feia, truculência, porque vocês têm poder de polícia? Para determinadas situações? Temos. Inclusive porte de arma. Vocês têm a possibilidade de ter o porte de arma. Mas seria interessante ter também, junto, quando fosse fazer algum tipo de trabalho Muitas pouco mais... vezes, a cobertura seria da Polícia Federal? Da Polícia Federal, pode ser a Polícia Militar ou Polícia Civil. Vocês fazem essa requisição? Fazemos e eles nos atendem. Existe essa parceria? Existem lugares, existem situações que só com polícia só que dá para... como o quadro de policiais é pequeno, eles também têm essa... Sofrem com a falta de pessoal. Então, nós só requisitamos a polícia para nos acompanhar em casos realmente que nós julgamos que sejam casos muito sérios mesmo, que nós podemos estar correndo risco.
Se há uma mínima possibilidade de a gente correr um risco muito pequeno, nós mesmos... Vocês vão mesmo nós correndo mesmos esse risco? Vamos. Aí não vamos sozinho, tomamos cuidado. Antes você passa, você dá uma estudada, vê o local, mas o nosso trabalho, você levantou uma questão importante. O nosso trabalho é um trabalho no qual a gente corre risco, sim. Eu não sei se, acho que vale a pena lembrar aqui, os 4 colegas mortos em 2004, Justamente. em janeiro de 2004, em Unaí. Numa emboscada, né? 3 Foi auditores, justamente por isso que eu quis levantar. 3 auditores e um motorista. Estavam indo fazer uma diligência, né? Um trabalho. Uma fiscalização e foram emboscados. Foram. Os colegas foram ameaçados, receberam telefonemas de ameaça, mas acharam que não ia se concretizar. E que tinham que continuar cumprindo o dever de... Você já se viu numa situação como essa, de passar por algum aperto, ser ameaçada? Não, mas... Conhece alguém? Conheço. Tem uma colega que eu lembro que ela já comentou comigo aqui em Santos, eu não lembro, assim, especificamente que atividade, mas ela disse que o empregador recebeu ela com uma arma em cima da mesa. Que belo cartão de visita. Deixou uma arma assim... Então, o que pensar do empregador desse, Paulão, que recebe um fiscal... ela acabou de falar. Uma moça, sim, ainda, quer dizer... Tem poder de polícia. Se ela quisesse, ela podia ter dado voz de prisão pro cidadão. Mas aí a gente, tipo assim, deixa pra lá, né? E foi em Santos, né? Não foi em nenhum lugar assim que você diz, olha, um lugar afastado, onde realmente as pessoas não têm uma... Essa questão de violência, os colegas sofrem mais quando nas fiscalizações de rural e trabalho escravo. Eu tenho um colega que diz que chegou a entrar em fazendas, em lugares, eles entravam escondidos no porta-malas. Porque senão... Para dar o flagrante, porque senão, muitas vezes, não consegue. Nós temos situação de trabalho escravo aqui na nossa região? Graças a Deus, não. Na nossa região... Boa notícia. Não temos, assim, nenhum registro de trabalho análogo de escravo. Trabalho infantil? Trabalho infantil nós temos. Preocupa? Preocupa, bastante. Qual é a atividade em que o menor é mais explorado? É ficar pedindo dinheiro no sinal? É trabalhar mesmo, ter que fazer ou exercer algum tipo de função? Olha, é variado. Há pouco tempo nós recebemos denúncia de que em estacionamentos de alguns supermercados estaria tendo trabalho infantil. Também recebemos denúncia, tudo da Secretaria de Assistência Social do município, de que teriam também uns jovens também catando papel, alguma coisa assim, no Gonzaga, ali perto do shopping. Mas aí fomos fiscalizar, não encontramos nada, porque às vezes, não sei, de repente pode ser que tenha chegado... Tem que ter o flagrante, né? Senão a gente não consegue... temos também denúncia de buffet infantil. Então, assim, o trabalho infantil ele fica muito espalhado. Tinha uma época também que ficavam muitos menores com aquelas plaquinhas para venda de imóveis. Agora, você passa, você vê que não tem menor. Dificilmente eu às vezes até pergunto e tal, não. E você vê que pela carinha deles, eles... Então, assim, muita coisa melhorou, mas muita coisa ainda há que se fazer. O que precisaria, na tua avaliação, qual é por exemplo, no caso do trabalho infantil, o que precisaria melhorar? Uma parceria maior com o poder público? Não, eu acho que precisaria um maior número de auditores, porque nós trabalhamos por projetos. Se eu conseguisse ter hoje, por exemplo, 2 auditores só para esse projeto... Você conseguiria Eu conseguiria uma linha direta por telefone mesmo, eles me telefonariam, eu telefonaria para o auditor, olha, tal lugar assim, assim, porque ele está só para esse projeto. Ele está disponível para esse projeto. Então, ele estaria até de stand-by para isso. Então, isso seria, sim, o ideal. Eu ter auditores para trabalhar especificamente nos projetos. Isso. Uma outra informação que eu não tinha. Nós trabalhamos em cima de projetos. Por projetos. Hoje nós temos aqui em Santos 17 projetos. Né? Nós temos combate ao trabalho infantil, a construção civil, combate às fraudes, que é a questão da terceirização ilícita. Nós temos bastante casos assim. Fiscalização do FGTS, a rural, a aprendizagem, o PCD, a prevenção de doenças e acidentes, riscos químicos, serviços de saúde, porto, transportes e
análise de acidente do trabalho. Para 13 Para auditores. 13 auditores. Então, você tem... Em 25 municípios. você tem um auditor que trabalha em 4, 5 projetos. Você acha que ele consegue trabalhar bem? Ele tem que se dividir. E quem faz muitas coisas acaba não fazendo nenhuma boa. Bem, né? Exercendo na plenitude da coisa. Vocês têm uma tarefa difícil, Carmen. Eu acho que é. Se elogiar Heróica, viu? a atuação heróica de vocês, porque 13 para 25 municípios e cada um com 4 projetos, que não são projetos simples de se resolver ou de se trabalhar. E assim, né? Guto, a nossa demanda ela é muito ampla, né? São os sindicatos, o trabalhador, a Delegacia de Polícia Civil, Federal, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. Então, nós temos uma gama, a Justiça, os juízes, a Defensoria Pública. Então, nós temos demanda de todos os lados. MPT. Né? MPT, O Ministério Público do Trabalho, só para você ter uma ideia, por dia protocola 2 ofícios. Você imagina isso? Você tira de janeiro para cá, quantas demandas o Ministério Público do Trabalho nos traz? Porque nós atendemos Sorocaba. Também. O Ministério Público de Sorocaba nos requisita que aquela região lá do Vale do Ribeira é deles. Aí temos a região lá de São Sebastião e Ilhabela, quem nos requisita é o Ministério Público de São José dos Campos. E na nossa região aqui, São Paulo e Santos. São 4 ofícios, são procuradores de 4 regiões. E eles pedem. E a situação, a situação de falta de pessoal é geral. É não geral. Não. Restrita a uma determinada região, por exemplo, Não. a Baixada. É geral. É geral. E no estado como São Paulo, onde existem muitas indústrias, muitas empresas, muitas atividades profissionais que necessitam Se eu do não me trabalho engano, do auditor, São Paulo são 450 auditores. no estado. No estado. É pouco. 600 e poucas cidades, não é isso? 600. É pouco. Porque, por exemplo, você num polo petroquímico de Cubatão, por exemplo, Eu precisaria ter a auditores quantidade- só para Então, só para Cubatão e só para o polo. Não vamos nem falar das outras atividades trabalhistas da cidade. Você teria... Quantos hoje você tem? Eu não tenho nenhum. Não tem nenhum. Não tenho nenhum. Então, quer dizer, por exemplo, quando teve um incêndio aqui no terminal na Alemoa, vocês tiveram que fazer... Nós estamos fazendo ainda a fiscalização. Vieram 2 colegas de São Paulo, com mais 2 daqui. Vocês tiveram que ter o reforço de São Paulo, senão... Eu pedi reforço para São Paulo, porque... E aí, nessa situação, vocês tiveram Só que parar outros projetos. Só que o cobertor é curto, né? Sim. Pois Eu é, desloquei 2 de lá para cá, ficou faltando alguma coisa lá. Né? Então, assim... E isso demanda tempo, quer dizer, esses profissionais têm que fazer todo o levantamento, Sim. isso prejudica também o andamento de outros projetos. Outros projetos. E quem mais é prejudicado é o trabalhador. É o trabalhador. Que deixa de ter o direito garantido, ou que deixa de ter algum benefício por conta dessa falta de O pessoal. direito deixa de ter segurança, porque você vê, esse incêndio da Ultracargo, não morreu ninguém, mas... Milagrosamente, né? Deus estava de olho aqui no dia e... Não morreu ninguém, mas quantos vão perdas materiais. Vão absorver alguma... Tem a questão ainda da fumaça, que pode Sim. pode trazer alguma Questão ambiental, sequela, né? questão ambiental. Muitos pescadores ali de Cubatão alegam que estão tendo prejuízo, estão prejudicados, até agora não puderam voltar plenamente à atividade de pesca. Vocês também tratam da questão de pesca desse setor? Nossa fiscalização ela é portuária, aquaviária e pesqueira. Aquaviária são os marítimos embarcados. De vez em quando a gente tem algumas denúncias e tal e vai a bordo, com relação a tripulantes. Porque existem convenções internacionais. E aí eles aqui, em águas brasileiras, eles têm que respeitar essas convenções. E aí, às vezes, eles chegam aqui, por exemplo, eles denunciam falta de condições de higiene, às vezes questão da alimentação a bordo, que não tem higiene nenhuma, ou é mal feita, ou salários em atraso. Então, tudo isso a gente... Então, uma demanda internacional é internacional, mas aqui, resolvida. Isso. O Brasil é signatário Isso. E a questão acordo. da pesca também, nós estamos retomando esse ano, o ano passado ficou mas esse ano nós estamos retomando também a fiscalização da pesca, dos barcos de pesca. Também há muita informalidade e insegurança a bordo das embarcações. Paulão, Olha, a situação
São heróis, hein? Heróis e heroínas. Nós estamos juntos, mas o negócio é complicado. Aí você começa a ver aqui que o negócio é bem grande, não há interesse nenhum dos grandes empresários, dos grandes grupos, nenhum. Mas no fundo, porque são culturas, né? No fundo, é uma falta de inteligência e de sensibilidade por parte de todo mundo que não vê que um trabalhador bem remunerado vai render mais. Um trabalhador bem atendido na sua saúde, não vai faltar ao trabalho, vai render mais. E quanto que você acha que a Previdência poderia estar deixando? O SUS deixa de ter que atender tanta gente, a Previdência deixa de ter que atender tanta gente. Mais dinheiro podia melhorar os investimentos na melhoria de uma série de coisas no nosso país, mas que infelizmente esse dinheiro está sendo usado para tratar gente que sofre acidente, para pagar a pensão, para pagar a indenização de gente que é vítima de acidente no trabalho, que poderiam ser evitados, né? Sim. Uma coisa é a fatalidade, outra coisa é o acidente quando ele acontece por falta de... A maioria dos casos não é fatalidade. Não é fatalidade. Então, é falta de cumprimento das regras básicas de segurança. Infelizmente. É a luta diária, é isso que a gente... Mas a gente... exemplos como do teu sindicato vão vão de encontro e esta parceria os auditores são mesmo verdadeiros heróis no seu dia a dia com tudo isso e ainda estão aí trabalhando. Essa parceria... E a gente... o fiscal veio aqui, é uma luta diária, como ela falou. A gente acompanha de perto, porque também sofremos na cara e temos a parceria com eles. E vemos, ela falou, a gente vai à noite junto em alguns lugares, fiscalização, até para fazer a constatação, que é diferente, e a gente vê que vai lá para pegar essa situação, dentro da situação, vamos dizer aqui, de restaurante, pega totalmente outras. É coisa assim, quer dizer, não é só aquilo. Você vai para tirar no pé, você acaba tirando na cabeça. De tudo, quer dizer, aí você começa a ver, aí eu volto um pouco, que tipo de alimento esse cara tem lá? Que tipo sabe? Exatamente. Se ele trata o funcionário assim, imagina o produto dele, se ele vai realmente ter esse cuidado. Eu fico assim, sabe? Eu fico olhando que eu vi o metal, o fato mesmo tem que estar ali em primeiro lugar. Mas vamos nessa luta aí. E o Ministério do Trabalho aí, mais uma sobre o ministro, não tem interesse nenhum. Eles ficam atacando nós na Previdência, tomando da luz, tomando onde for os impostos, mas não na fiscalização das grandes empresas, os grandes conglomerados, que isso é tudo isso. O cara falou de Unai, quem foi que fez aquilo lá? É um lavrador lá, da esquina lá? Um movimento muito bem organizado, né? Mas, vamos lá. Paulo César Barbosa, presidente do Sindimoto, queria te agradecer mais uma vez aqui a presença no TV Com Debate. Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. A casa está aberta para vocês. Muito quando obrigada. Quiserem, quando tiverem alguma informação para passar para o nosso telespectador, estejam à vontade. Boa noite, Paulão. Boa noite, Carmen. Boa noite a você, telespectador. TV Com Debate fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, às 7 da noite. Até lá.